Tem atacante uruguaio interessante oferecido ao Cruzeiro. A Raposa busca já há algum tempo um ponta. Chegaram a falar no nome do Luiz Henrique do Zenit, negócio descartado por conta dos 40 milhões de euros. Já contei para vocês que Luiz Araújo interessa. Agora Brian Rodrigues, jogador de 25 anos de idade da seleção uruguaia e do América do México, foi oferecido, foi sugerido à diretoria da Raposa, que ainda não se posicionou. Vai tentar levantar mais detalhes, sabendo que o custo de uma operação parte de pelo menos 10 milhões de dólares. Não se trata de um negócio barato. Brian Rodrigues, que é titular no América, temporada de 41 jogos, 13 gols e 8 assistências. América que acaba de ser eliminado nas quartas de final do torneio local, até por isso existe a possibilidade de uma reformulação do elenco mexicano. Até André Jardine, técnico brasileiro de muito moral por lá, tem seu futuro indefinido. Só para completar, em relação à Raposa, negociação entre São Paulo e Cruzeiro por Wendel, lateral esquerdo, segue acontecendo. Cruzeiro vai perder o Cauã Prats e pode ficar também sem o Kaique. Até por isso, existe em caráter de urgência a necessidade da contratação de um lateral que chegue para jogar. E o Wendel é um velho conhecido do técnico Arthur Jorge. Enquanto jogava no Porto, ele enfrentava o Arthur Jorge como treinador do Braga. São Paulo até topa negociá-lo, mas quer uma compensação financeira e a especulação dá conta de que o negócio pode acontecer por 1,5 milhão de euros. E essa história de que o Roger Guedes pode virar reforço do Cruzeiro, me deparei na tarde dessa quarta-feira com a notícia nas redes sociais. Uma conta que segue o Cruzeiro afirma que a Raposa tem a intenção de fechar com o Roger Guedes. Confesso que fiquei surpreso, até porque a fase do atacante no Al Rayyan do Catar é espetacular. Ele é artilheiro do time, considerado o craque do campeonato, e há inclusive um movimento para que ele se naturalize, para que quem saiba possa reforçar a seleção do Catar. De qualquer forma, é obrigação procurar os dois lados, representantes do atleta e também o Cruzeiro. Ninguém do staff do Roger Guedes quis se posicionar sobre o tema, embora a gente saiba que o salário dele é de 5 milhões de reais mensais. E o fato de ser absolutamente importante transforma o negócio em algo super difícil. Em relação ao Cruzeiro, a resposta que eu obtive de uma pessoa do departamento de futebol é que trata-se de uma grande mentira. Roger Guedes nunca fez parte dos planos. Confesso que até estranhei a demora para o Roger Guedes aparecer especulado em um clube brasileiro. Pode reparar que toda a janela da metade do ano e começam a colocar o Roger Guedes em um clube do Brasil. Não será no Cruzeiro, imagino que não será em nenhum outro clube. A volta do Roger Guedes deve acontecer um pouco mais para frente. E o Flamengo quer a contratação do lateral esquerdo Kaique, informação super importante divulgada nessa quarta-feira pelo GE. Aí você deve estar se perguntando, sabe quando o Cruzeiro vai vender o Kaique para o Flamengo? Nunca. A gente pode até lembrar do caso do Caio Jorge. O Flamengo chegou a oferecer 35 milhões de euros e o Cruzeiro bateu o pé mantendo o seu centroavante. Só que o caso do Kaique é um pouco diferente. O lateral de 23 anos de idade tem contrato com a Raposa apenas até dezembro do ano que vem. E o processo de renovação do contrato emperrou há bastante tempo. Dessa maneira, se não vender o Kaique na metade do ano para o futebol europeu, o Cruzeiro vai ter enorme dificuldade em relação à renovação de contrato do Kaique. Isso significa que em dezembro, quando o Flamengo pretende contar com o Kaique, o Cruzeiro vai ter muito mais fragilidade na negociação e não vai ser capaz de exigir a mesma quantia que, por exemplo, agora, ou se o atleta tivesse contrato longo. Importante registrar que o Flamengo não quer o Kaique para já, até porque ele já estourou o limite de jogos. O plano, a partir de um pedido do técnico Leonardo Jardim, que trabalhou com o Kaique no próprio Cruzeiro, é ter o jogador como reforço para 2027, para quem sabe assumir a condição de titular absoluto. Hoje, o titular absoluto é o Alexandro, jogador que já está indo para a reta final da sua carreira. Só para arrematar, registrar também que o Kaique havia sido alvo. No início da temporada do Como, da Itália, proposta de 13 milhões de euros quase foi aceita, mas recentemente houve a especulação de que o Betis tem interesse. E o fato de o Kaique ter sido convocado e ter jogado alguns minutos em amistoso da seleção só reforça a tese de que trata-se de um jogador bastante acima da média. Nesta quinta-feira, quando vamos conhecer os últimos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. São 6 partidas nesta quinta-feira. Tem Chapecoense e Botafogo, jogo de ida Botafogo 1-0. Tem Atlético Goianiense e Atlético Paranaense no jogo de ida 0-0. Tem Confiança e Grêmio no jogo de ida Grêmio 2-0. Tem Corinthians e Barra no jogo de ida Corinthians 1-0. Tem CRB e Fortaleza no jogo de ida Fortaleza 2-1. E tem Vitória e Flamengo no jogo de ida Flamengo 2-1. Ontem se classificaram. O Juventude eliminou o São Paulo, caiu o Roger Machado. O Vasco empatou com o Paysandu, o Vasco classificado. Coritiba eliminado pelo Santos, o Santos venceu 2-0.
O Mirassol eliminou o Red Bull Bragantino. O Atlético Mineiro eliminou o Ceará nos pênaltis. O Palmeiras goleou o Jacuipense, já tinha se classificado praticamente. E o Remo eliminou a equipe do Bahia. Além destes, se classificaram na terça-feira Cruzeiro, Fluminense e Internacional. Lembrando que as oitavas de final somente depois da Copa do Mundo. Cruzeiro hoje volta aos treinamentos na Toca da Raposa 2, pensando agora no duelo com o Palmeiras, hein? 2 dias aí para o técnico Arthur Jorge montar o time, recuperar jogador. Ele que deu folga no dia de ontem, depois da classificação sobre o Goiás, e 2 treinamentos então para ele definir o time que joga no sábado no estádio da Arena Barueri. O jogo será na Arena Barueri, que também tem o gramado sintético. Matheus Henrique ainda não retorna, não vai para essa viagem emendada, não joga contra o Palmeiras, não joga contra a equipe do Boca Juniors. Vamos ver se na outra semana o atleta consegue voltar aos trabalhos, recuperado aí da contusão pulmonar, contusão que vem tirando o jogador de combate nos últimos dias, como o próprio Cruzeiro informou, é preciso de repouso neste momento. Então, Matheus Henrique ainda vai precisar de mais alguns dias ficando afastado. Lembrando que, em relação ao Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não teve contra o Bahia Kaique e Arroio, que cumpriram suspensão, jogadores que estão à disposição para o duelo deste sábado. Fagner e Christian ficaram no banco diante da equipe do Goiás, uma tendência aí de estarem de volta no duelo deste sábado. De qualquer forma, temos que aguardar os 2 dias de treinos na Toca da Raposa 2 e ver qual Cruzeiro vai entrar em campo diante da equipe do Palmeiras. Palmeiras que colocou uma equipe bem alternativa no duelo diante da equipe no jogo com Jacuipense pela Copa do Brasil, preservando aí os principais titulares, pensando no jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras que lidera o Brasileirão, vem de um empate fora de casa diante da equipe do Remo e vai querer, claro, se recuperar ou recuperar esses pontos diante da equipe do Cruzeiro. Olhos atentos, porque hoje sai a arbitragem para o jogo de sábado. Vamos ver quem a CBF vai colocar para apitar. Por falar em arbitragem, Jesus Valenzuela, ele é da Venezuela, vai apitar o duelo Boca Juniors e Cruzeiro na terça-feira. Curiosamente, ele apitou o jogo de 2024 na Bombonera, quando o Boca derrotou o Cruzeiro por 1-0. O VAR terá Ángel Arteaga, também da Venezuela. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!